Sua aula com Daniel Antonieto. O tema de hoje é a ciência e a sociologia. Olá, alunos e alunas. Logo começarei a videoaula e preciso que vocês peguem o texto para acompanhar, o caderno e o estojo para fazer as anotações e destaques necessários. O conhecimento científico pressupõe a existência de uma realidade ou de fatos que podem ser percebidos pelos sentidos, portanto, podem ser observáveis e passíveis de experimentação. Tem algumas palavras que vou ressaltar, como realidade e fatos. Ambas são entendidas dentro de uma materialidade, excluindo coisas sobrenaturais, pois não são percebíveis pela humanidade. Sendo os fatos e a realidade, matéria, são observáveis por qualquer humano, também podendo ser experimentado, quando reproduzido nas mesmas condições. Por exemplo, a existência da gravidade, algo extremamente observável e repetível, por se tratar de uma regra válida em todo o nosso planeta. A ciência elabora um conjunto de conceitos e leis objetivas e universais, sistematizadas em teorias científicas, para explicar fenômenos e a realidade. Traduzindo, a partir das observações da realidade e de fatos, o cientista consegue elaborar conceitos, palavras ou expressões para descrever uma atitude e um modo de agir. Por exemplo, quarentena, ato de confinar grupo de pessoas por um determinado tempo, para pesquisar a pessoa e evitar contaminação, caso ela esteja contaminada. As leis objetivas e universais são regras que são válidas a todas as pessoas dentro de um planeta, como, por exemplo, a gravidade. Tanto os conceitos como as leis objetivas e universais são acompanhados de uma teoria, onde o cientista que observou e experimentou organiza suas ideias, suas percepções e elabora um texto. Pode ser artigo científico ou livro, para os demais estudiosos terem acesso à sua pesquisa e saberem como ele chegou naquele resultado, podendo ser contestada ou aceita tais pesquisas. O fenômeno é o que foi observado, como fato ou realidade. A ciência parte da existência de um sujeito, que é aquele que quer conhecer, e de outro lado, a do objeto, a ser conhecido pelo método científico. O sujeito é quem percebeu algo diferente, algo que o intriga, incomoda, e ele deseja saber mais sobre o assunto. O objeto é o que ele quer estudar. Por exemplo, vocês estão estudando a ciência. Assim, o objeto é a ciência e o sujeito são vocês. A sociologia, como já conversamos, está dentro de uma ciência chamada ciências sociais. Nela, o ser humano é ao mesmo tempo aquele que investiga e é investigado, ou seja, sujeito e objeto de sua análise. Como assim? Os humanos, ao estudarem sociedades, grupos humanos, história humana, estão estudando algo que ele faz parte, porque ele também é humano. O ser que está estudando é o sujeito, e o que está sendo estudado, sociedade, é o objeto. As ciências sociais, a história, a economia, faz parte das ciências humanas. Porém, cada uma foca em uma parte, ou aspecto da sociedade. Como experimentar, reproduzir atitudes, ações, revoluções, crises econômicas. Como vamos criar leis objetivas e universais nas ciências humanas? Realmente, as ciências humanas diferem das ciências exatas. Assim, essa ciência não pode ser repetida, não pode ser experimentada, porém, cria teorias científicas, a partir do estudo da realidade, de fatos, elabora conceitos e cria metodologias de análise. As metodologias são técnicas criadas para elaborar uma análise, um estudo da realidade ou fatos. A partir do esclarecimento dessas técnicas, permitimos os colegas cientistas a criticar nossa análise e estabelecer outro ponto de vista. Veremos agora alguns exemplos de metodologias, teorias científicas e conceitos da sociologia. Augusto Comte praticamente elaborou a primeira teoria científica da sociologia. Para ele, existia 3 tipos de sociedade: a teológica, a metafísica e a positiva.
A teológica são sociedades que buscam compreender sua realidade com a intervenção divina, ou seja, Deus ou deuses criaram as coisas ao nosso redor, o planeta e a vida. O metafísico substitui o sobrenatural pela abstração. Por exemplo, são as forças da natureza, uso de cristais para cura, misticismos e outros. Por fim, o ápice social seria a observação do mundo e a razão. Esses elementos, para Comte, seria a verdadeira liberdade, a forma de conhecer o mundo real, sem intervenção divina e muito menos misticismo. Comte estabelece a elaboração de doutrinas sociais, regras para as sociedades. Seriam determinar as leis fundamentais que regulariam os fenômenos sociais. Como nas exatas, ele acreditava que, observando os fenômenos sociais, poderiam se encontrar regras válidas para todas as sociedades do planeta. Para se construir essas regras, ele propunha uma teoria social capaz de criar um método de organizar as sociedades e fazê-las progredir ou evoluir. No caso, ele pensava muito mais na questão da evolução social e que cada sociedade do nosso planeta deveria ou seguiria de uma forma ou outra essa evolução. Assim teria sociedades menos evoluídas e sociedades mais evoluídas. Émile Durkheim, um dos mais importantes sociólogos, apresenta alguns conceitos importantes para a sociologia, como de fatos sociais, generalidade, exterioridade e coercitividade. Ele afirma que fatos sociais são objetos de estudos da sociologia e define esses fatos como sendo os modos de pensar, sentir e agir de um grupo social. Estes fatos estão presentes em cada indivíduo, está ao redor dele e exercem um certo controle sobre ele. Em outras palavras, seria a mesma coisa que dizermos que somos frutos da época e sociedade que nascemos e vivemos. Exemplo, eu, Daniel, nunca serei um homem medieval, pois não nasci entre os séculos V e XV. Nunca serei um japonês de hoje, porque não nasci no Japão e não tenho esse convívio social. Para Durkheim, quando o fato social é comum aos membros de um grupo, ele denomina de generalidade. Por exemplo, o uso de máscaras que tampam o nariz e a boca no ano de 2020 seria uma generalidade, pois ultrapassa uma sociedade, se divide em diversas sociedades de hoje em dia, devido à ameaça do Covid-19. Exterioridade é quando o fato social é externo ao indivíduo. Por exemplo, o sotaque, valorizar o futebol em detrimento de outros esportes, até alguns preconceitos existentes na nossa sociedade. Coercitividade. Durkheim entende como quando os indivíduos se sentem obrigados a seguir um comportamento pré-estabelecido. Cito como exemplo as leis, as características da sociedade em que vivemos, as modas, a política e as estruturas sociais de uma forma geral. Não esqueça de tirar as dúvidas online nos dias marcados no Google Sala de Aula. Até breve, grande abraço!